A seleção brasileira é uma das equipes de futebol mais famosas e vitoriosas do mundo, com 5 títulos da Copa do Mundo e uma rica tradição de futebol ofensivo e habilidoso. Para continuar essa tradição, a equipe precisa de um treinador que possa trazer inovação e habilidade tática para o campo, e Carlo Ancelotti pode ser essa pessoa. Ancelotti é um treinador experiente, tendo treinado alguns dos maiores clubes do mundo, como o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Chelsea e o Milan. Em sua carreira, ele ganhou diversos títulos, incluindo 3 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. Ele é conhecido por sua habilidade em montar times sólidos e vencedores, com um estilo de jogo ofensivo e atraente. Além de sua experiência e habilidades táticas, Ancelotti é conhecido por ser um treinador que sabe lidar bem com jogadores. Ele tem a capacidade de motivar e inspirar seus jogadores, e sabe como desenvolver o potencial máximo de cada um. Ele também é um treinador respeitado e admirado por muitos jogadores de futebol, o que poderia ser uma vantagem para atrair alguns dos melhores jogadores brasileiros para a seleção. Em resumo, Ancelotti seria uma boa escolha para a seleção brasileira por causa de sua experiência, habilidades táticas e habilidades de gestão de jogadores. Ele poderia trazer uma nova energia para a equipe e ajudá-la a recuperar o seu lugar no topo do futebol mundial. Quais são as possibilidades de Ancelotti assumir a seleção brasileira? Recentemente, surgiram rumores de que Ancelotti estaria interessado em assumir o comando da seleção brasileira. Embora nada tenha sido confirmado, existem alguns fatores que poderiam tornar essa possibilidade uma realidade. Um dos principais desafios para Ancelotti assumir a seleção brasileira seria a questão financeira. Ele é um treinador bem-sucedido e experiente, e, portanto, poderia exigir um salário alto para assumir a posição. No entanto, se a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, estiver disposta a investir nesse treinador, Ancelotti poderia ser convencido a aceitar a oferta. Outro fator que poderia influenciar a decisão de Ancelotti é a sua disponibilidade. No momento, ele está treinando o Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo. Se ele estiver comprometido com esse clube, pode ser difícil para ele assumir a seleção brasileira. No entanto, se Ancelotti decidir deixar o Real Madrid, ele poderia estar mais disponível para assumir a posição de treinador da seleção. Além disso, a CBF teria que oferecer a Ancelotti um projeto convincente e atraente para que ele aceite o cargo. Isso incluiria a promessa de recursos e suporte suficientes para construir uma equipe competitiva, bem como a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do país. Se a CBF conseguir apresentar um projeto atraente, isso poderia aumentar as chances de Ancelotti assumir o comando da seleção brasileira. A possibilidade de Ancelotti assumir a seleção brasileira depende de vários fatores, incluindo questões financeiras, disponibilidade do treinador e a capacidade da CBF de apresentar um projeto atraente para ele. No entanto, se esses fatores se alinharem, Ancelotti pode ser uma escolha viável e promissora para a seleção brasileira. Mas quais seriam os benefícios de Ancelotti treinando a seleção brasileira? Se Ancelotti fosse contratado como treinador da seleção brasileira, haveria vários benefícios para a equipe. Aqui estão alguns deles. Maior competitividade. Com a vasta experiência de Ancelotti em treinar clubes de alto nível, ele poderia trazer uma abordagem tática inovadora para a seleção brasileira, tornando-a mais competitiva em jogos internacionais. Desenvolvimento de jogadores. Ancelotti é conhecido por ser um excelente gestor de jogadores, e isso poderia ser um grande benefício para a seleção brasileira. Ele poderia ajudar a desenvolver o potencial máximo de cada jogador, bem como construir uma equipe coesa e integrada. Reputação global. Ancelotti é um treinador mundialmente reconhecido e respeitado, e sua contratação poderia aumentar a reputação e a imagem da seleção brasileira em todo o mundo. Estilo de jogo atraente. Ancelotti é conhecido por ser um treinador que gosta de jogar um futebol ofensivo e atraente, o que é uma tradição da seleção brasileira. Ele poderia ajudar a equipe a recuperar essa tradição e a agradar aos torcedores brasileiros. Experiência em competições. Ancelotti tem uma vasta experiência em competições, tendo conquistado 3 títulos da Liga dos Campeões da UEFA em sua carreira. Essa experiência pode ser valiosa para a seleção brasileira em torneios importantes, como a Copa do Mundo e a Copa América. Em resumo, a contratação de Ancelotti como treinador da seleção brasileira poderia trazer muitos benefícios para a equipe, incluindo maior competitividade, desenvolvimento de jogadores, reputação global, estilo de jogo atraente e experiência em competições.
Se a CBF conseguir convencê-lo a assumir o cargo, poderia ser uma jogada estratégica para a equipe brasileira. Em resumo, a possibilidade de Ancelotti assumir o comando da seleção brasileira é empolgante e pode ser uma grande jogada para a equipe. No entanto, só o tempo dirá se a CBF conseguirá convencê-lo a assumir o cargo e se ele terá sucesso na liderança da seleção brasileira. E para vocês continuarem recebendo notícias sobre esse desfecho e demais notícias do futebol, se inscreve no canal, compartilha e ativa as notificações. Até a próxima!